Boa noite a todos. Nós desejamos a todos os amados a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o último domingo de 2020. Agradecemos a Deus o privilégio de termos chegado a esta data. Podemos dizer como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estaremos lendo para nossa meditação a palavra de Deus em Deuteronômio 33, dos versos 27 a 29. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo sejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel! Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre suas alturas. Este ano de 2020 marcou a história. É comum ouvirmos que, após a pandemia, o mundo nunca mais será o mesmo. Estamos terminando o ano, vivendo momentos de expectativas em um misto de alegrias e incertezas, tensões e receios. Somos protagonistas de um momento histórico, mas para aqueles que exercem a fé no único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, seu amado Filho, a nós revelado como prova do seu amor, renovando nossas esperanças, como disse Malaquias no capítulo 4, no versículo 2 do seu livro: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Moisés estava dando as últimas instruções para o povo de Israel. E ele está dizendo: o Deus eterno te seja por habitação. Ele usa aqui uma linguagem figurada. Habitação, entendemos o lugar onde vivemos, o lugar onde temos prazer em estar, onde nos sentimos seguros, local que escolhemos estar porque nos sentimos bem. Diz um provérbio que o melhor lugar do mundo é nossa casa, é nossa residência. O salmista também disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Na presença do Senhor, o nosso Deus, encontramos vida, encontramos paz e segurança. O grande líder, Moisés, ainda disse: por baixo sejam os braços eternos. Significa que o Senhor nosso Deus é o nosso amparo. Os embates da vida, as lutas, nos deixam exaustos, quase sem forças. Ficamos também ansiosos e às vezes deprimidos e estressados.
porque os piores males são os males psíquicos. É tempo de lançar sobre o Senhor nossas ansiedades, como nos recomendou o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Hebreus 12, versículo 12, a palavra de Deus nos recomenda: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e firmar os joelhos desconjuntados, e buscai conforto nos braços de Deus. Israel é usado como figura para que nós, os cristãos, o povo de Deus destes dias, possamos nos inspirar na sua história, nos ensinamentos que Deus enviou para o seu povo, e possamos também ser vencedores, sermos beneficiados com as orientações que Deus deu ao seu povo. O Senhor Deus Todo-Poderoso é nossa vitória. Existem uma série de recursos negativos que o inimigo usa para nos desestimular, para nos destruir. Pessoas que estão pasmas, estão preocupadíssimas. Pessoas que estão precisando de tratamento psiquiátrico e psicológico, porque não estão descansando e esperando no Senhor Deus Todo-Poderoso. Nossa sociedade, ainda que religiosa, mas quando falta comunhão com o Senhor nosso Deus, são vítimas de medos, preocupações, inseguranças, ressentimentos, mágoas, solidão, desânimo, complexos de inferioridade ou superioridade, vícios, sentimentos de culpa, fracasso e até derrotas. Mas nós podemos ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Terminando, amados amigos e irmãos em Cristo, esta breve meditação neste final de ano, nós queremos deixar aqui, como os queridos, uma palavra do grande apóstolo Paulo, grande homem de Deus. Palavra esta registrada na carta aos Romanos, no capítulo 8, no Cântico de Vitória, dos versos 37 a 39. Assim nos diz a palavra de Deus: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, ou sejam, governantes, nem as potestades, ou sejam, autoridades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, que neste 2021 que se aproxima,
possamos sempre, em todo tempo, contar com a presença do Senhor nosso Deus, cuidando de nós, nos sustentando com o seu grande poder, nos revelando sempre a sua misericórdia e a sua infinita graça. Como disse o grande homem de Deus, o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo sejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói. Que Deus possa, pois, estar nos concedendo um ano de sucesso, de prosperidade, de grandes vitórias, e que nós possamos prosseguir no bom desejo de seguir o Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer que quando Deus nos dá a bênção de adentrarmos a mais um ano na nossa história, Ele está nos concedendo uma folha em branco. E esta folha em branco depende de cada um de nós como vamos preenchê-la. Que Deus nos dê sabedoria para, com sucesso, escrevermos a nossa história. Que Deus, pois, nos abençoe e nos dê a sua bendita paz. Vamos orar a Deus. Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu o privilégio de chegarmos ao último domingo de 2020. Um ano difícil, mas o Senhor preservou as nossas vidas. Te pedimos que o Senhor esteja consolando aquelas famílias, aqueles amigos e irmãos que sofreram perdas, ó Deus, de entes queridos e também em outros aspectos da vida. Que o Senhor os console e os conforte. E que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, para que nós possamos, ó Deus, ainda no final de 2021, voltarmos para glorificar o Teu nome, porque pela fé o Senhor nos conservará para a Tua glória e para a Tua honra e para o bem do Teu reino na face da terra. Senhor, ouve a nossa oração e responde-nos, pois a fazemos no nome santo de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém. Mais uma vez desejamos aos queridos a graça e a paz do Senhor Jesus e muita prosperidade, muita saúde para você, para a sua família, neste ano que está se iniciando. Que Deus te abençoe e encha o teu coração com a sua bendita paz. Amém.